Muito obrigado pela música. Falta você se entregar. Enquanto isso, abra sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 13. O slide deu certo? Abra sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 13. Depois nós vamos orar. Vamos orar. Querido Pai Celestial, Tua palavra está aberta, Senhor. Precisamos que Teu Santo Espírito esteja conosco. Precisamos do perdão dos nossos pecados, para que seja possível a compreensão da Tua palavra. Que não possa ser apenas palavras e que sim, Teu Santo Espírito falando conosco e que possa haver mudança em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. O verso é o verso 8. 1 Samuel 13, verso 8. Diz assim, esperou Saul 7 dias. É a primeira frase desse verso. Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Esse prazo havia sido determinado por Samuel. Se você voltar um pouquinho aí, em 1 Samuel capítulo 10, no verso 8, fala, olha, você vai esperar 7 dias, e eu vou descer para sacrificar o holocausto lá em Gilgal. Volta então para Samuel capítulo 13. Só que no finalzinho do verso, olha aí na sua Bíblia, aconteceu um problema. O povo se foi espalhando dali. Nós vivemos em um mundo em que a paciência tem cada vez mais se acabado. Nós estamos numa era de tecnologia, de comunicação rápida. Havia uma época que para você comunicar com alguém de outra cidade, você precisava escrever uma carta com paciência, escrever a carta, pagar, escrever de novo, andar até o correio, pagar a postagem, 15 dias a carta, às vezes, para chegar lá, 20 dias, dependendo do local, ou mais, para chegar lá a carta. Só que hoje você pega o celular, chegou lá do outro lado do mundo. Em segundos, em milésimos de segundos, a mensagem chegou. E aí, se você pega o celular, vou assistir um vídeo, o negócio trava, a pessoa já começa a xingar. O celular está ruim, tem que trocar esse trem. A internet, essa internet é ruim demais, esse Wi-Fi que não funciona. Né? A gente vai acessar o aplicativo do banco para pagar a conta, aí o negócio trava lá, que isso? Você não pegou fila de banco, que fila fazia volta assim, você ia para pagar lá a conta de luz, tinha que ir lá no banco. E você ficava girando aquele negócio assim. Meu pai botava eu para ficar na fila lá, 3 horas na fila. Mas, irmãos, Saul tinha um prazo, 7 dias. Espera. E outra ordem, além do prazo, tinha uma ordem. Espera. Eu vou oferecer o holocausto. Olha o que diz Patriarcas e Profetas, página 456. Dia após dia, Saul esperou, mas sem fazer esforços para animar o povo e inspirar confiança em Deus. Ele não fez esforço para animar o povo e inspirar confiança em Deus. E ele se tornou impaciente com a demora e deixou-se desanimar. Eu tenho uma desconfiança crônica com empolgação. Eu acho que eu estou errado. Mas eu tenho uma desconfiança crônica com empolgação. Porque a empolgação, ela dura pouco tempo. Né? Tem um movimento, e você fica empolgado com o movimento, só que passam uns dias, a empolgação passa, e o ânimo também passa. Mas olha só, ele se tornou impaciente com a demora e deixou-se desanimar. Em vez de preparar o povo para a cerimônia,
alimentou incredulidade e maus pressentimentos. Então, impaciência provoca isso. Se você fica impaciente, você influencia as pessoas a ficarem impacientes também. Você influencia. Sabia? Você que é impaciente, você vai deixando as pessoas próximas a você também impacientes. Porque nós somos assim. Nós somos influenciáveis. E aí, em vez de preparar o povo para a cerimônia, alimentou incredulidade e maus pressentimentos. Se você falar com a pessoa, eu estou achando que esse negócio vai dar errado. Vai dar errado, a outra pessoa, não, é perigoso dar errado mesmo. Daqui a pouco está todo mundo, não, esse negócio, vamos parar com isso, vai dar errado. Por causa que uma pessoa resolveu não acreditar. E ali, ele alimentou incredulidade e maus pressentimentos. Buscar a Deus pelo sacrifício era uma obra soleníssima e importante. E Deus exigia que seu povo examinasse o coração. Como que examina o coração com impaciência? O impaciente, ele não tem tempo de ficar quieto. Ele não consegue. Ele precisa ter alguma coisa para fazer. Ele não tem paciência. E como que ele vai examinar o coração se ele não tem paciência? Como que você vai examinar o coração na pressa do dia a dia, com correria danada, celular, e daqui a pouco um programa, e daqui a pouco outro programa? Não dá para examinar o coração. Não dá. Exigia que o povo examinasse o coração e se arrependesse de seus pecados. Mas Saul se tornou inquieto. Inquietação. Nós vivemos num mundo de inquietação. Não posso ficar quieto, tem que fazer uma coisa, tem que fazer 3, tem que fazer 5, tem que fazer 10. Eu estava conversando que a gente, em geral, temos aumentado a produtividade. Em geral. A gente produz mais do que antes. E cada vez menos a gente tem tempo. Cada vez mais a gente tem menos tempo. Cada vez mais. Então, inquietação. E o povo, em vez de confiar em Deus para obter auxílio, olhava para o rei, a quem tinham escolhido, para que os guiasse e dirigisse. Então, inquietação no povo é uma coisa ruim, mas inquietação no líder é desastre certo. O povo olhava para o rei, por isso que Deus não queria que houvesse rei, porque o povo estava olhando agora para o rei. E olha no verso 9 aí, ó. Então disse Saul: traz aqui o holocausto, ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. Saul foi ficando impaciente e esperava a chegada de Samuel. Aí, olha aqui, ó, presta atenção o que diz aqui, ó. Saul culpou o atraso do profeta como a causa da confusão, angústia e deserção de seu exército. Ele falou assim: Samuel está atrasado. Era para ele ter chegado já. Não chegou, o povo está indo embora. O culpado é o atrasado, Samuel. Ele tinha horário para chegar e não chegou na hora certa. O povo está indo embora, culpa de Samuel. Olha o que diz aqui, ó. Culpou o atraso do profeta como a causa da confusão, angústia e deserção de seu exército. Mas olha aqui agora. O próprio Deus havia providenciado para atrasar o seu servo. Quando ele acusava Samuel a culpa do que estava acontecendo, era Deus que havia atrasado Samuel. Deus havia providenciado para Samuel atrasar. E aí ele estava jogando a culpa em Deus. Deus tinha determinado que unicamente os que eram consagrados ao ofício deviam apresentar sacrifícios. Mas Saul não aguentou. Então, irmãos, assim, ó, a ansiedade, se você deixar ela tomar conta, não tem jeito de você voltar atrás. Vou dar um exemplo. Se você deitar na cama e falar assim: eu tenho que dormir, eu tenho que dormir, eu tenho que dormir. Amanhã eu tenho que levantar cedo, 4 horas da manhã, eu tenho que dormir, eu vou fechar o olho, não vou pensar em nada, eu vou dormir. O que acontece? Não dorme. Você alimenta
aquilo ali. Olha só, ele não suportou mais e deu a ordem: traz aqui o holocausto. E com arma de guerra, armadura, do jeito que ele estava, porque a ansiedade é assim, você quer resolver de qualquer jeito. Ele nem pensou. Aproximou-se do altar e ofereceu sacrifício diante de Deus. E sabe o que é pior? Saul achava que estava resolvendo o problema. Você acredita? Ele pensava: estou resolvendo o problema. Olha o que diz aqui, ó. Saul estava tão satisfeito consigo mesmo e com sua obra, que saiu ao encontro do profeta como alguém que devesse ser elogiado em vez de reprovado. Você tomar iniciativa nem sempre é bom. Nesse caso ele estava errado. Por quê? Porque ele estava agindo com presunção. O que é presunção? Muita gente acha que presunção é aquela pessoa orgulhosa, que fala coisas exaltadas. Não é isso. Presunção é aquele que acha que sabe a vontade de Deus, não pergunta a Deus e age, sem esperar Deus dar a resposta. Isso é presunção. E ele, por causa da presunção, ele achava: nossa, agora todo mundo vai me elogiar, porque eu resolvi o problema, o povo estava indo embora. O povo estava indo embora, eu fui obrigado a resolver o problema de Deus. Assim tem muita gente achando que vai resolver o problema de Deus. Eu vou resolver o problema de Deus, Deus está demorando, eu vou resolver. Deixa comigo que eu vou resolver. O que é isso? Não é fé, é presunção. Irmãos, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. Deus, Ele sabe o que está fazendo, mas tem gente que acha que não. Eu vou ensinar a Deus. Irmãos, olha só. Você não fala isso com a sua boca, mas com a sua atitude muitas vezes você fala: eu vou ensinar para Deus o que Ele tinha que ter feito. Ele achava que ia ser elogiado em vez de ser reprovado. Está aí no verso 10. Ó. Ele saiu ao encontro para o saudar, né, achando que estava arrasando. Por causa dessa presunção de Saul, irmãos, olha só. Por causa do pecado de Saul, em sua oferta presunçosa, o Senhor não lhe daria a honra de vencer aos filisteus. O filho de Saul tinha fé. E o escudeiro dele também, o pajem de armas, também era um homem de fé em oração. E aqueles dois foram escolhidos como instrumentos para libertar Israel. 2 pessoas. E agora veja aí no capítulo 14, no verso 4. O que é a diferença do pensamento do presunçoso do pensamento daquele que tem fé? Vê aí, ó. Sucedeu que um dia disse Jonatas, filho de Saul, ao seu jovem escudeiro: vem, passemos a guarnição dos filisteus que está do outro lado. Porém não fez a saber a seu pai. No verso 6, disse, pois, Jonatas ao seu escudeiro: vem, passemos a guarnição desses incircuncisos. Porventura, atenção, verso 6, esse é importante, 14, verso 6. Porventura o Senhor nos ajudará nisto, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Eu pergunto para você, Saul estava ansioso por causa de quê? Qual era a causa da ansiedade de Saul? Lembra? Antes disso, tinha uma coisa que ele desesperou. O que era? O povo estava indo embora. O exército dele estava indo embora. Saul estava confiando em Deus ou no número do exército para ganhar a batalha? No número de pessoas. E Jonatas, olha o que diz aí. O Senhor não está impedido de livrar com muitos ou com poucos. Isso é fé. Fé é quando você não desanima, mesmo quando você chega na igreja, na quarta-feira, e tem 3, 4 pessoas. É fé. Presunção, você, morreu, acabou. Hoje não veio ninguém. Até as pessoas que vieram, você, não veio ninguém. Eu já vi isso acontecer várias vezes.
Com Deus não há impedimento para livrar com muitos ou com poucos. Anjos celestiais escudavam Jonatas e seu auxiliar. Anjos combatiam ao seu lado e os filisteus caíam diante deles. Eles pediram um sinal, o sinal veio, eles subiram os dois, a montanha acima, os dois, montanha acima, para resolver, para combater um exército. A terra tremia, como se uma grande multidão com cavaleiros e carros estivesse se aproximando. Jonatas reconheceu os sinais do auxílio divino, e mesmo os filisteus viram que Deus estava agindo. Então, um grande temor apoderou-se do exército, e os filisteus começaram a matar-se uns aos outros. Isso aí você pode ler aí, ó, no verso 14 principalmente, né? Capítulo 14, 1 Samuel 14, 14 e 15, que houve ali um grande espanto de Deus, né? Por outro lado, enquanto Jonatas e o seu escudeiro estavam lá, em fé, resolvendo aquela batalha, resolvendo não, porque eles não estavam resolvendo nada, Deus estava resolvendo para eles, Deus age por meio da fé. O Saul continuava presunçoso lá no acampamento. Olha a ordem que ele deu, verso 24. 1 Samuel 14, 24. Estavam os homens de Israel angustiados naquele dia. Por que eles estavam angustiados? Porque Saul conjurara o povo dizendo: maldito o homem que comer pão antes do anoitecer, para que me vingue de meus inimigos, pelo que todo o povo se absteve de provar pão. Irmãos, o presunçoso, ele inventa regra, ele inventa lei, que Deus não pediu, ele inventa. Para que Saul obrigou o povo a fazer um jejum num dia de batalha? Para quê? Está aqui, ó. Para que eu me vingue de meus inimigos. O objetivo dele não era espiritual, o objetivo dele era, a ordem foi motivada pela ambição egoísta, porque a vitória já havia sido ganha sem a ajuda de Saul. O zelo de Saul era por si mesmo e não pela honra de Deus. Então, irmãos, o presunçoso, ele não está preocupado com a honra de Deus, ele está preocupado com a sua própria honra. Ele gosta de aparecer. O presunçoso, ele gosta. Aquele que tem fé, ele não importa de receber mérito, nem nada. Mas Saul era presunçoso, e ele queria a honra dele. Ele declarou: que me vingue de meus inimigos. E qual foi o resultado dessa proibição de Saul? Você sabe o que aconteceu por causa daquela ordem? Obrigou o povo a fazer jejum? Sabe o que aconteceu? O povo ficou o dia inteiro sem comer e combatendo. O que acontece? Jejum, você fazendo exercício, vai acabando a glicose aí, disponível. Eles começaram tudo a desmaiar. Sabe o que eles fizeram? Pegaram uns animais lá, não esperaram nem o sangue escorrer, comeu carne crua com sangue e tudo, de tanta fome que eles estavam. Do jeito que estava lá, não esperou, e aí eles transgrediram o mandamento de Deus, por causa de uma ordem de Saul. Então, irmãos, presta atenção, o presunçoso, ele inventa regra. Aquele que tem fé, obedece às ordens de Deus, não inventa regra não precisa inventar. Então foi isso o resultado daquela atitude. Agora, outra característica de Saul. Saul era ousado. Ele tinha ousadia. Porque ele viu aquele pecado do povo, e depois disso, ele quis consultar a Deus. E Deus não respondeu. Não respondeu. E quando Deus não respondeu, ele falou: vou achar o culpado. E foi lançando sorte, foi lançando sorte. Caiu em quem? O culpado? A sorte lá? Jonatas, o filho dele. O que ele falou? Jonatas, você morre hoje, eu te mato. Já era, você está morto.
Ele tinha coragem. E ele ia matar o filho dele. Agora você sabe por quê que Saul não matou Jonatas? Você sabe por quê? Porque Saul, ele era motivado pelo aplauso popular. Quando o povo falou, não, 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 ele falou, então tá, então não vou matar não. Não vou contrariar o povo. Olha o que diz aqui. Uma coisa não se podia negar, Saul era ousado. Em Gilgal, pouco tempo antes, ele tomara a ousadia de oficiar como sacerdote. E agora ele queria impressionar seus súditos com o fato de que a autoridade real tinha de ser mantida. Mas após o povo intervir, Saul não pôde deixar de sentir que seu filho era preferido a ele, tanto pelo povo como pelo Senhor. O presunçoso, irmãos, o presunçoso, ele se preocupa com o que os outros estão pensando. Ele vive pensando, o que eles estão pensando de mim? Nossa, o que será que eles vão pensar de mim? E isso aconteceu com Saul. E agora, algumas lições aqui finais, irmãos. Olha só. Saul era uma pessoa que sempre estava pronto para dar desculpas. Sempre. Ele nunca era culpado de nada. Você é assim também? Quando o negócio aperta, você fala, fulano, ele que esqueceu. Você é fácil de terceirizar o erro? Você faz isso com facilidade? Eu falo por mim, eu tenho essa característica, eu tenho que lutar contra. Eu sou facinho de apontar o erro nos outros. Então, cada um fala por si, eu falo por mim. Aqueles que sempre estão prontos para dar desculpas, atenção, atenção, atenção. Aqueles que estão sempre prontos para dar desculpas, são muitas vezes os mais severos ao julgar os outros. Pimenta no olho dos outros é refresco para eles. Mereceu. Mas quando é com eles mesmos, não, eu não fiz nada. Eu jamais, isso aí foi porque eu estava numa situação, estava com muita raiva aquele dia, eu jamais, eu não tenho esse problema. São severos em julgar os outros. Essas pessoas que dão desculpa, irmãos, elas são cruéis no julgamento dos outros. Por quê? Porque elas não se enxergam. Elas não conseguem enxergar a trave que está no olho. E aí o cisco que está no olho do irmão, para ele é um absurdo. É um absurdo, olha o cisco no olho do irmão. E no olho dele está uma trave. Mas ele não consegue enxergar. São severos ao julgar os outros. Muitos rejeitam o conselho e desprezam a reprovação. Mesmo quando sabem que o Senhor não está com eles, recusam a ver em si a causa de perturbação. Esses dias mesmo eu estava conversando com um amigo meu. A gente tem que tomar cuidado na igreja, porque às vezes a gente quer arrancar o joio e arranca o trigo junto. Aí a pessoa até falou assim, é mesmo, né? Fulano é o joio, aí a gente tem que tomar cuidado, senão arranca o trigo junto. Eu falei assim, às vezes o trigo sou eu. Às vezes o joio sou eu. Às vezes o joio é você. Qual que é o problema? Recusam a ver em si a causa de perturbação. Eu sou sempre desconfiado. Eu sempre acho que é eu que estou trazendo o problema. Eu tenho essa característica. Mas muitas vezes a gente acha que o problema são os outros. Alimentam um espírito orgulhoso, ao mesmo tempo em que julgam cruelmente. Quem julga mais cruelmente, os mais maldosos com as suas palavras, são pessoas orgulhosas. Os orgulhosos são terríveis para maltratar os outros. São terríveis. Agora, aqueles que são humildes, eles não maltratam os outros, porque eles pensam nos outros. Por isso que Jesus disse, aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Aprenda com Jesus. E uma última lição dessa noite, irmãos.
Frequentemente, aqueles que estão procurando se exaltar são levados a posições em que se revela o seu caráter. Você quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela. Aí você conhece a pessoa. Quem é a pessoa? É só dar poder. Então Deus às vezes coloca as pessoas em uma posição exaltada, porque eles queriam um rei, queriam um rei, queriam um rei, queriam um rei, e um rei alto, um rei forte, um rei de batalha, e Saul era esse homem. Ele era o mais alto do exército de Israel, batia no ombro de Saul, o mais alto lá, no ombro. Ele era grande, gigante, forte, violento, com muita estratégia de guerra, e o povo queria um rei desse jeito, e Deus concedeu o desejo deles. Só que Deus colocou ele lá para que se revelasse o caráter de Saul. O povo foi levado a ver o seu erro por terem rejeitado o governo que Deus lhes havia dado. O Senhor suporta por muito tempo as loucuras dos homens, mas a seu tempo certamente tornará clara a insanidade deles. E o povo viu que insanidade foi aquela. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente pede coisas que a gente nem sabe o que está pedindo. Queremos um rei, queremos um rei, queremos um rei, nós queremos um rei. Ah, vocês querem? Vocês não sabem o que vocês estão querendo. Deus deu o rei, do jeito que eles queriam. E aí, eles tiveram que reconhecer a sua loucura. Então, irmãos, recapitulando. Primeira coisa que a gente não pode esquecer dessa noite: abandone a sua impaciência. Abandone ela. Fica desesperado para resolver no seu tempo, não. Abandone ela. Deus vai agir no tempo dele. O tempo de Deus não conhece adiantamento e nem atraso. O tempo de Deus, as coisas de Deus vai acontecer no tempo exato. Então não fica afobado, não. A segunda lição, que você não pode esquecer: presunção é você agir sem perguntar a Deus e achando ainda que está fazendo a vontade de Deus. A terceira lição: pode ser que seja você a causa de perturbação. Não descarta isso, não. Ah, mas eu sou bonzinho, sou bonitinho, eu prego na igreja, eu canto, eu coloco vídeo no WhatsApp, tal, eu faço pregação. Talvez você seja a causa do infortúnio do povo. Saul estava lá, achando que estava arrasando, oferecendo holocausto, resolvia o problema. E ele perdeu o reino naquele dia. Ele foi destituído do reino naquele dia, por causa da presunção. Então, irmãos, presunção não é brincadeira. Presunção é causa de perdição. Se você continuar presunçoso, você está perdido. Não há salvação para o presunçoso. Agora, o que é fé? Fé é você não importar com números, com resultados aparentes. Não calcula o poder de Deus por causa de números. Não faz cálculo do poder de Deus contando números. Deus não está limitado a isso. Deus, ele age por meio de um só que tiver fé. Então, que você tenha essa fé em Deus. Gostaria de convidar vocês a colocarem em pé. Nós vamos fazer uma oração nesse momento. Querido Pai Celestial, a Tua palavra, Senhor, nos trouxe esclarecimentos importantes. Quantas e quantas vezes, Senhor, temos agido como Saul, temos dado desculpa,
não temos reconhecido o nosso próprio erro, temos sido impacientes, queremos resolver as coisas do nosso jeito, queremos dar um jeito nas coisas. Senhor, tem misericórdia e nos perdoa. Ajude-nos a adquirir a paciência de esperar a influência do Teu Santo Espírito. E no momento certo, o Senhor fará como fez com Jonatas, nos levará ao local necessário, que o Senhor determinou. Por favor, Senhor, nos ajude a abandonar a presunção e a ter fé verdadeira, a fé de uma criança que confia no seu Pai, nosso Pai poderoso. Por favor, Senhor, perdoe os nossos pecados, nos ajude nessa nova semana que é desconhecida, nós não sabemos quais são os problemas que teremos que enfrentar, mas o Senhor sabe, e o Senhor nos levará até o fim dessa semana, e principalmente, por favor, Senhor, nos leva para o céu, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a todos, e até a próxima reunião, se Deus assim nos permitir. Não sei